Olá, olá, boa noite, graça e paz, pastor Antônia. Graça e paz, pastor Márcio Cruz, para te dar uma boa noite, convidar você para estar conosco aqui nessa live abençoada, onde estamos falando aqui aos casais e aquelas pessoas que já estão opostas aí. Estou vendo aqui um número bom de irmãos aqui para participar dessa live. E eu peço a permissão para entrar na sua casa nessa noite, para estarmos aqui falando de casais, falando de família, irmão. Nosso intuito é abençoar famílias. Então, nosso propósito nessa noite é estar contigo aqui e trocando ideias, trocando figurinhas e, com isso, abençoando vidas, ok? Então, noite... Quem é o culpado, hein? Quem é o culpado? Eu, você? Eu acho que é você. Quem é o culpado? Não é você, Esse é o tema da nossa live de hoje. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Porque a gente tem essa tendência, né, de acusar, a gente tem essa mania de quando as coisas dão errado, a gente acusar, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Quem é o culpado? A nossa proposta é que em Gênesis capítulo 3, o Senhor fala a respeito de um casal, o primeiro casal colocado sobre a face da terra, que começou bem, começou muito bem, só que na caminhada eles deram uma vacilada ali. Então, o que nos vem comprovar é o que a Bíblia diz, melhor final do que os começos. E a gente está sempre dando uma vacilada. Então, vamos falar sobre isso nessa noite, que você possa estar atento aí, convide pessoas para estar participando conosco nessa live. Em seguida, vamos estar orando pelos casais, pelas famílias. Nós temos recebido muitas propostas para estar orando por pessoas e convidamos você para estar conosco. E se você passa por alguma adversidade no seu casamento, é o momento de você aprender, irmão. Porque, para mim, eu sempre digo para os irmãos, não é vergonhoso nunca aprender. Então, não sabemos tudo. O que nós trazemos para os irmãos são experiências que nós temos na nossa própria vida, coisas que nós vivemos ou que nós tratamos com pessoas. Aí nós gostamos de colocar isso a público. E é muito mais o que nós vivemos, né? É muito mais assim o que nós vivemos, que a gente porque ninguém fala daquilo que você não vive, você não consegue. Eu sei que existem pessoas que falam coisas que não vivem, né? Mas a gente fala daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente vive, e nós escolhemos esse tema, foi colocar esse tema no nosso coração, quem é o culpado, não é porque isso não acontece com a gente, acontece também. O mesmo que aconteceu com Adão e Eva no início, acontece hoje nos nossos dias, e acontece com a gente também, se a gente não abrir os nossos olhos, a gente começa a se esconder e agir da mesma forma que Adão e Eva. Faz uma pequena oração para Vamos orar. Oremos. Pai querido, Pai amado. Pai, muito obrigada por essa oportunidade única, oportunidade que o Senhor tem nos dado, Sim, meu Pai, de estar falando algo que a gente vive, está falando da nossa vida, está conversando com nossos irmãos, meu Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos orientar, o Senhor venha abençoar cada casal, cada família, amém. Que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, que o Espírito, meu Pai, que tem imperado nas famílias para destruir, para desunir, para afastar, para causar divórcio, que ele seja repreendido. Sim, Pai, toma, Senhor Deus, as nossas vidas em suas mãos, amém. E abençoa, Senhor Deus, essa live, amém. Em nome de Jesus. Amém. Então convidamos você a convidar outras pessoas para estar participando conosco dessa live. Se você puder, manda uma estrelinha pra gente, tá? Só você clicar na tela aí, manda uma estrelinha para que essa live possa chegar até outras pessoas, tá ok? Então quem é o culpado? Eu acho que é você. Não é você, né? Eu queria você. Começa ali no Gênesis capítulo 3, do versículo 10 em diante. 10 ao 13, por favor. Capítulo 10 em diante, então vamos capítulo lá. 3, versículo 10, do versículo 10 ao 13, por favor. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, vemos que é desde o início, né?
essa troca de acusações. Então, vamos tratar sobre isso essa noite, para que você possa entender que isso acontece em qualquer lar que, em dado momento, perde a direção, perde o rumo. E ali o que acontece? Começa a ver essas situações no casamento. Então, são pequenas as coisas no dia a dia que deterioram um casamento e ocasionam ao casal um mal-estar no relacionamento. E são palavras às vezes duras, são coisas irônicas, palavras, ironias trocadas um pelo outro e até mesmo humilhações. Então isso vai construindo um ambiente ruim no seio familiar. E a falta de atenção, a subjugação, então são tipo de coisas que vão afetando um casamento, um convívio, e um cônjuge vai, de uma maneira até, vamos dizer assim, inconsciente, ele vai tratando o outro cônjuge com essa indiferença. E isso causa consequências. São essas pequenas doses de veneno que é lançado no casamento, que mata o relacionamento aos poucos. Aí perde-se o respeito, a admiração e, consequentemente, o amor. Boa noite, Gaspar, irmã Aparecida. Seja bem-vinda. Interessante assim que a gente vê, né? Que Deus, quando ele forma o homem e tira a mulher, né, da costela do homem, da parte do homem, coloca ela como ajudadora. E enquanto ela estava sendo ajudadora, ela estava atenta, mas teve um momento que ela se descuidou, e nesse descuido ela começou a conversar com quem não deveria conversar. Ela deu ouvidos a quem ela não deveria dar ouvido. Então ela passeava, ela tinha aquela comunhão com Deus, ela tinha aquela intimidade com Deus, que eles passeavam no jardim. Mas só que quando ela deu ouvido a quem ela não deveria dar, a terceiro, interessante, sempre quando terceiros se metem, infiltram. Aí o negócio, há um dano. Ainda mais quando é uma pessoa que não vem para somar. Porque tem conselhos que são pedagógicos e positivos. Mas tem conselhos que são para ferir a união de um casal. Então tem que saber com quem se conversa os problemas. Mas quem é o culpado? Acho que é você. Sei lá. Então entenda bem, o casal, ao se aproximar, é claro que o casamento tem que ser solidificado, calcado no amor. Porque casamento não é fácil viver um casamento. Tem pessoas que pensam, muito fácil. Casar não é fácil. A primeira união ali, Deus já mostrou. Primeiro casamento. O primeiro problema aconteceu com esse casal. E não somos isentos também de acontecer esses problemas. Muitas das vezes acontece com a gente. Não, você que é o culpado, você que errou. Muitas das vezes acontece isso. Mas interessante que eles tinham comunhão no início. Então, por isso que é importante o casal, ao iniciar o relacionamento, fase de namoro, noivado, começar tratativas, conversas, do que pode dar certo, qual o seu sonho, qual o seu planejamento, como você pensa quando casado, o rapaz perguntando à moça, a moça perguntando ao rapaz. É muito bom, é conveniente que haja essa conversa. Antigamente fazia esse curso de casais, né? Hoje não se fala muito nisso. Antigamente tinha essas aulas para os casais. Aí você tratava de muitas coisas que poderiam não acontecer no casamento, mas pelo menos foi falado a respeito. Mas hoje em dia não se vê muito, ou não se ouve muito falar de curso de casais. Ou as pessoas pensam que o casamento é pronto. Mas apesar que eu vejo assim, esse curso de casal é a vida, você no seu dia a dia, que vai estar aprendendo, que vai estar fazendo esse curso, no seu dia a dia. Mas para isso tudo tem o primeiro passo, que é o que você falou, né? O amor. O amor assim não é... Às vezes a pessoa, eu amo porque ela tem dinheiro, eu amo porque ele é bonito, eu amo porque ele... não, o amor vai muito além disso. Muito além disso aí. Não, amar não é amar nem a pessoa, é amar o que a pessoa tem, não é o caso. Aí não é o amar aquilo que tem, a pessoa demonstra ser, que vem de dentro. Não, amar os bens que a pessoa tem, isso não é amor, isso é interesse. Agora, o importante é entender que
Qual a importância do planejamento? É porque quando você começa alguma coisa, você pode conseguir ter êxito ou pode também ter tropeços, falhas. O casamento é a mesma coisa. Se planeja um casamento, ou trata, vamos ter filho com época tal no casamento, você vai estudar, eu vou continuar o curso e tal. Então é bom esse planejamento por isso. Porque quando os problemas surgirem, que surgem, não é diferente no Brasil, fora do Brasil, não importa, os problemas vêm. Mas quando o casal trata dos problemas, quer dizer, planejam viver a dois, quando vieram as dificuldades, eles têm o costume de conversar. Mas, infelizmente, em muitos casais, não há essa tratativa de conversar, saber porque são duas pessoas que vêm de famílias diferentes, cada um traz um problema no seu bojo. A mala, o pacote vem completo. Mas, às vezes, quando acontece o problema... Às vezes, quando acontece quando acontece o problema, a gente não, a pessoa fica assim tão... Ela esquece e ela fica com... Na verdade, pessoas ficam com raiva quando o problema vem, ao invés de tentar solucionar. Contar até... Mas aí isso é a falta daquela conversa desde o início. Porque não tem como casal, depois já casado, já encarando os problemas da vida, tem que se preparar para quando isso acontecer. É o que o apóstolo Paulo fala, tem que se preparar para o dia mau. Mas os casais não querem se preparar. E com isso, começa o casal naquela primeira aproximação, e tudo é flores, e lua de mel, aí depois cai na realidade. Começa a vir as contas para pagar, as coisas para serem resolvidas, e quando nascem os filhos? E às vezes nasce fora de um planejamento. Aí começam a dar errado algumas coisas, e como não houve conversação, vai acontecer o quê? Começam a suspeita um do outro. Aí começa o que nós falamos, às vezes começa pequenas ironias, indiretas. Aí ele percebe que a esposa não é igual à mãe dele. Aí ela, por sua vez, sem saudade de casa dos pais. Por quê? Porque começa a vir os problemas que eles não trataram. Não houve um treinamento. Aí vai acontecer o quê? A pessoa vai sentir saudade da cobertura dos pais, da casa do papai e da mamãe. Porque lá, quem resolveu os problemas era o papai e a mamãe. E agora a pessoa se casa, não conversa nada, não trata de nada, apenas diz, não, eu sei fazer arroz, eu sei fazer feijão. E o rapaz sabe fazer café, arroz e feijão, tá bom. Mas e os problemas, sabe encarar os problemas? Aí o que acontece, quando vem os problemas, o casal não está preparado. E por não estar preparado, pode acontecer coisa com a dona. Quem é o culpado? Se está dando errado isso, aquilo, outro. É você. O culpado é você. Você é culpada por isso. E quando os filhos dão problema e vieram fora de planejamento, o seu filho, a sua filha, nunca é o nosso filho, a nossa filha. Então o grande perigo de não se conversar, não se respeitar e não tratar de pequenos problemas que poderão acontecer, é isso. É a hora que acontecer uma dificuldade qualquer, uma adversidade qualquer, a essa acusação. Aí isso vai dificultar o relacionamento. E pior ainda quando o casal às vezes nem fala. Porque tem casais que não conversam um com o outro. Aí o que acontece? Às vezes tem de repente um consegue guardar a mágoa, a dor e não fala, se cala. E por nunca falar, o outro nem sabe às vezes o que está passando pela mente da pessoa. Aí tem um momento que a pessoa explode. Explode. Por quê? Porque guardou muita coisa no seu coração, na sua alma, e vai suportando, mas só que tem um momento que ela não vai aguentar. Por quê? A nossa luta não é carnal. E, às vezes também, assim, tudo, assim, para nós, trazendo para a nossa realidade, aquilo que a gente começa errado, se a gente não pedir Deus a direção, a gente vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Então nós vemos o grande índice de divórcio que se tem, porque a primeira observação, que quando alguém quer separar a ponta, é incompatibilidade. Parece que isso está escrito ali no papel, na cabeceira da cama. Mas incompatibilidade é porque não aprenderam a resolver os problemas. Porque os problemas, quando vêm, quando se resolve a dois, o casal fica mais forte.
A Bíblia mesmo fala que um cordão de duas dobras dificilmente ele arrebenta. Ele resiste mais. Um cordão de três dobras, né, que é o casal, mas o Espírito Santo. Então, aí você vê essa comunhão faz você encarar os problemas com mais, não digo com alegria, mas na certeza de que tem alguém que te entende. Tem alguém que vai conversar, que vai tratar. Aí, quando isso não acontece, que o casal parte para essas acusações, o que pode ocorrer é da pessoa procurar um conselho na rua com alguém que nem entende, que vai apoiar até o erro, ou vai buscar o papai e a mamãe e vai acusar o outro que ficou em casa, e acontece que o casamento vai ficando cada vez pior. Então, é o momento de parar. A gente vê ali que quando a gente começa a ler, a gente vê que essa aproximação da serpente para Eva não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Houve uma aproximação. Houve uma aproximação. Eu acredito que houve ali... Não é assim, ó, o pecado ele não te abraça com rapidez, não. Vai te estudando, aos poucos, né? Vai estudando aos pouquinhos, vai vendo a sua atitude, e quando ele encontra uma brecha, ele começa a trabalhar. Então, às vezes, a gente dá uma permissão para o inimigo atuar, fazer morada na nossa vida, no nosso relacionamento. Então, é muito importante que os casais tenham essa flexibilidade de conversar. Não guarde problemas para amanhã. Converse. Hoje em dia, nós temos aqui, estamos usando o celular. Eu sempre digo isso. A ciência tem se multiplicado de uma maneira espantosa. A tecnologia tem aí criado coisas que realmente é de assustar. E isso é bom para a sociedade porque nós vemos um avanço. Mas também, por outro lado, dificulta porque as pessoas às vezes se apegam a essa tecnologia e passam a viver como se fosse um robô. Não demonstra mais sentimento, porque tem a máquina, tem um celular que vai fazer as coisas e tal, não precisa mais conversar, busca no Google. Aí não trata mais de assuntos que eram importantes no passado, onde sentava-se à mesa para conversar. Quantos casais param para conversar hoje sentados à mesa, no jantar, no café, no almoço? Ou um final de semana que seja. Às vezes se alimentam vendo filme, ou vendo futebol, ou vendo novela. Não param para orar em família. Quantas casas não fazem mais culto do lar? O que vai ocorrer? Quando vierem os problemas, quem é o culpado? Aí vai ser sempre o outro. Nunca vai ser eu. Nunca. As pessoas não dizem assim, a casa está assim porque eu errei. Eu, como chefe de família, errei. Não, eu fui omisso, vai sempre apontar para o outro. Porque a pessoa vai sempre se justificar. Então, quando os dois estão unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, até quando se perder uma causa, uma batalha qualquer nessa guerra da vida, vão perder juntos. Vamos saber o seguinte, não, nós paramos aqui, temos um tropeço aqui, vamos em frente, vamos conseguir. Mas quando isso não acontece, de haver essa união, essa soma, a pessoa vai perder, já com medo até da acusação do outro. Você falou nessa guerra, batalha da vida, né? Guerra da vida, luta da vida. É o que a gente fala, a gente casou, você nasceu, você está entrando numa guerra, você já está entrando numa batalha. Já entra vencendo. Só que no casamento, se você lutar sozinho, você perde. Se você casou e você lutar sozinho, você vai perder. Se você não estiver, se vocês não estiverem unidos, a palavra de Deus, ela mesmo vai dizer que uma casa dividida, ela não fica de pé. Não subsiste. Ela não tem como ficar de pé. Um vai puxar para um lado, um vai puxar a corda para um lado, outro vai puxar a corda para o outro. Um vai falar, você é o culpado. Não, você que é a culpada. Então, se houver essa divisão, não tem como essa casa vencer essa luta da vida, essa guerra da vida, essa guerra familiar. Não tem como você vencer. E você imagina, nesse meio tempo, nasce o filho. Aí a criança vai ser criada nesse ambiente. Porque não há aquela demonstração de respeito, carinho.
E as acusações, isso vai repercutir na criação dos filhos. E com isso, a gente vê muito acontecer isso, de casais viverem com filhos no meio como se fosse pêndulo. Não se separam por causa das crianças. Só não vou embora por causa de Juninho. Só não vou embora por causa de Mariazinha. Se não, é por causa dos meus filhos que estamos juntos até hoje. Então, quantos lares que não buscam esse entendimento, ou não conversam nunca, e os filhos nascem no momento em que está no meio dessa guerra. Aí vai acontecer isso. Essa falta de entendimento sacrifica o crescimento de uma criança e ela vai aprender isso com o seu casamento também. Porque os pais são seus professores. A criança aprende até sem falar nada, só observando. Está atenta ali na formação do seu caráter. Está observando tudo. Então é um perigo muito grande. Quando lá entra nesse processo de acusações, quando lá entra nesse processo de culpado é você, as contas estão chegando, o culpado é você, não resolvo isso, aquilo, outro, o culpado é você, eu ia fazer minha faculdade, parei de estudar para casar e agora minha vida está assim, não consigo estudar. Essas acusações, elas empoderam o inferno. E fica difícil de um casamento desse dar certo. Aí, na maioria das vezes, os pais, né, que são sogro de um, pai do outro, vêm se meter no casamento para tentar resolver a guerra dos filhos, que não fizeram ali, não treinaram para esse dia, não conversaram sobre os problemas que poderiam surgir. Então vai acontecer isso, de talvez uma terceira pessoa, como a serpente veio interferir, ou alguém dar um palpite qualquer e acabar com a união do casal. Então, que você possa entender isso, que o casamento precisa de ter diálogo. É preciso conversar. É preciso sentar ambos ali e expressar os seus sentimentos, em todo sentido. Como foi o dia de trabalho. O homem chega em casa e pergunta à esposa como foi o seu dia. A esposa ao esposo. E isso aí são coisas que tem que ser, não tem como evitar isso. Porque o casamento vai muito mais longe quando há esse respeito, quando há essa cumplicidade. Estou casado com a minha esposa já há 40 anos. E graças a Deus, passamos por muitas situações difíceis. Mas isso nos calejou, a ponto de poder falar com você. Foi fácil? Não. Mas aprendemos. Aprendemos a ponto de hoje poder conversar com outros casais. E passar as experiências que nós tivemos e ainda estamos tendo. Porque as que foram ruins, nós aconselhamos para que não se faça. Para que se pode aquela árvore, tire aqueles espinhos, aqueles galhos que vão atrapalhar o crescimento e o frutificar. Então, nós procuramos fazer isso por quê? Porque a vida é uma escola. Cada dia você aprende algo novo. E é muito bom em família você aprender e trocar ideias e confabular com o seu cônjuge. De maneira que você não seja necessário essa situação de um acusar o outro, como fez Adão e Eva. Certa feita, em uma casa, um homem chegou em casa vindo da sua empresa à noite. Ele era gerente daquela empresa, né? Prestava serviço ali como gerente. E ali houve ali a troca dos uniformes de todos os empregados. E ele, como gerente, tinha que dar exemplo. Ele chega em casa e com eles morava a sua sogra. Quando ele chega em casa, ele vem com aquele pacote com um uniforme novo e coloca em cima da mesa do centro e fala assim: querida, passa para mim 4 dedos de bainha nessa calça, que é o uniforme novo, e amanhã a empresa vai colocar todos os funcionários com uniforme novo. Vai ser a apresentação de uniforme, mas já vestidos, tá ok? Então faça para mim 4 bainhas nessa calça. E a esposa estava sentada ali vendo a novela, e ali ficou e com o celular na mão, e a sogra estava na cozinha, mas ouviu quando o genro pediu à sua filha que fizesse aquela bainha. E acabou a novela, começou outra novela, depois começou um filme. E tarde da noite, a sogra percebeu que o genro já havia jantado, até jantou sozinho e foi dormir. E a sogra, a sua filha, já estava cochilando no sofá e o embrulho de roupa continuava no mesmo local. O que a sogra fez? Para que o seu genro não fosse prejudicado da empresa, ele seria o gerente, seria chato o gerente chegar na empresa com o uniforme por fazer a bainha.
Aí o que faz a sogra? Ela falou, minha filha esqueceu do meu genro. E como ela amava muito o genro, ela foi furtivamente, pegou o uniforme, foi no seu quarto, tinha uma máquina de costura, ela fez ali, como ela ouviu ele falar, tirou 4 dedos na bainha da calça, dobrou ali, fez a bainha nova e botou no pacote bonitinho e colocou na mesa. Falou assim, pelo menos amanhã o meu genro não vai passar vergonha e não vai brigar com a minha filha quando chegar no trabalho. Então ela foi, fez, deixou ele sobre a mesa e não comentou nada. E foi dormir. A esposa que viu filmes e novela até tarde da noite, e a esposa dormindo no quarto já cansado, pronto para se levantar e trabalhar, viu novela até quase que fechar o canal. É um erro dos casais ainda no dia de hoje. E ali, quando pela madrugada ela acordou daquele cochilo, e ela, meu Deus, meu esposo pediu para fazer a bainha da calça, eu pedi aqui a hora, ele já está dormindo, minha mãe também já está dormindo. Ela foi no pacote de roupa, pegou aquele uniforme e correu na máquina de costura, cortou mais 4 dedos, fez a bainha e colocou lá em cima da mesa. Nem percebeu que a sua mãe já havia atendido o pedido de sua esposa. No dia seguinte, aquele esposo está na empresa para trabalhar e quando todos colocam o uniforme, ele coloca o dele e tal, ele viu que já tinha sido feita a bainha. Quando ele coloca, naquela peça, chegou em cima da hora, ele entra em forma junto com os demais. E como gerente, ele ia fazer a apresentação do quadro de funcionários para o presidente da empresa. E ele percebeu que as pessoas estavam olhando para ele e, como ele tinha muito respeito junto aos funcionários, não queriam zombar dele. Mas ele viu um ar de riso de alguém. Aí quando ele viu aquele ar de riso, ele, o que está acontecendo? Ele não falou nada, mas ele percebe, quando ele dá uma olhada para baixo, ele percebe que está com a sua calça pescando siri, e aqui é a calça curta. Aí ele, a calça, a mulher fez, eu pedi para fazer 4, ela fez 8 dedos, uns 7 a 8 dedos. Aí, como ele era muito respeitado, ele apresentou o pessoal para o patrão, e ali pediu licença, saiu, e foi tratar de resolver com uma outra calça. E para que ele pudesse estar junto com os funcionários com a calça de acordo com a bainha no lugar certo. E à noite ele vem para casa para conversar com a sua esposa. Ele fala, filha, o que você fez? Eu fui colocar a calça junto com os funcionários e ali, uma vergonha, a calça estava 8 dedos mais curtas. Estava de 7 para 8 dedos mais curtas, estava pescando siri. Ela falou, não, eu fiz só 4. Aí a sogra foi e comentou, não, filha, eu já havia feito 4 dedos antes, porque eu estava preocupado de ele acordar de manhã e trabalhar, não ter feito a bainha na calça. Aí aquela esposa ficou envergonhada, porque a sogra foi fazer o papel que era por direito seu. Aí alguém diria assim, mas a sogra se meteu. Não, ela quis resolver um problema, para evitar um problema maior no casamento. Mas por causa do descuido da esposa, quase acontece aquele problema. Aí a sogra foi, entrou na conversa ali, ela tinha essa liberdade, não houve uma guerra maior. Mas aí mostrou o descuido daquela esposa. Quer dizer, eles não tinham esse relacionamento, começou a ser quebrado aos poucos. Tá a ponto de ele chegar e jantar sozinho, e dormir no quarto, ela ficar vendo televisão. E aquele amor inicial? Quantos lares fazem isso? Quantos lares preferem, muitas das vezes, ele vê a televisão no quarto, ela vê na sala. O filho, às vezes, teve um problema na escola. É preciso conversar com o filho, saber como ele está, dialogar, a esposa com o esposo. O filho, às vezes, está passando um bullying na escola, mas não se conversa, não se trata. Aí o que acontece? Pode acontecer problemas como esse. Aí quando o caso fica crítico, aí vai acontecer o quê? Quem é o culpado? Ela. Não, o culpado é você. Ah, você não sabe ser pai, e você não sabe ser mãe, você não sabe ser esposa, você não sabe ser marido. Começam as acusações, porque o diabo vai entrar no meio dessa situação, que ele já está sendo ali, ele municiado com aquela indiferença no lar, esse é o papel dele. Ele já está municiado. Aí o que vai acontecer? A tendência é piorar o problema naquele casamento. Por quê? Está sendo ali desrespeitados princípios. Está sendo desrespeitados princípios e isso vai afetando a união do casal até o momento em que aquele amor é sufocado.
Então são essas coisas que nós temos que dar atenção. Graça e paz, irmão Marcelo Pessoa. Já bem-vindo. Essas coisas têm que ser tratadas hoje em dia. É tempo, não deixa que o celular ou uma coisa qualquer quebre a comunhão do seu casamento. Não permita. Quantas esposas não sabem, esposo não sabe mais como estava a esposa, qual a roupa que ela estava, a roupa que ele estava. Ou se dentro de casa andam de qualquer jeito. Por quê? Porque vai perdendo ali aquela simplicidade, aquele respeito, aquele amor inicial. Aí começa a tratar o casamento como coisa comum. Então, para as acusações, é um passo. Que cria uma normalidade, né, filho? Cria uma normalidade de alguém é culpado. Alguém é o causador do problema nesse casamento. Só que, infelizmente, as pessoas se eximem da culpa e transferem para o outro. Aí vem, ó. O culpado é você. Você é o culpado. Ah, mas teu filho tá assim, quem é o culpado? Você. Ah, a conta aumentou em casa, quem é o culpado? Você. Entendeu? Chegou mais um carnê para pagar, mas o que é isso aí e tal? Falta de combinar, falta de tratar as coisas. Aí é sempre o outro culpado, nunca eu. Então, por isso que é importante essa tratativa, porque Adão e Eva perderam a comunhão. Tanto que a serpente começou a conquistar espaço, foi chegando ali e roubou o espaço. Então, esse cuidado tem que se ter ainda hoje, dentro do seu familiar. Graça e paz, irmão Robertinho. E hoje, ainda hoje, quantas serpentes, né, invadindo um espaço que a gente mesmo dá legalidade. A gente cede. É. Entendeu? Quando se perde o cuidado um com o outro, cede. Cede por quê? Entra uma frieza no casamento. Então, para as acusações, será um passo. Entra a frieza. E o pior nisso tudo, que na rua tem sempre alguém para substituir. Tem sempre. Tem sempre alguém. Irmão, a serpente está sempre atenta, está sempre... Quando a gente quebra princípio, a serpente está sempre ali pronta para agir. Porque ela ataca, ela tem que entender isso. Quando ela ataca, o papel dela é qual? Matar, roubar e destruir. Quando a Eva, quando ela pegou do fruto, porque ela ali com certeza quebrou algum princípio. Quebrou algo que Deus falou. Deus falou, não toca. Então é sempre a partir de um erro. E muitas das vezes são pequenas coisas. O perigo é esse no casamento. São pequenas coisas que não são resolvidas. Porque quando o casal chega a estar de acusação com outros, é porque já perdeu o respeito. Quando chega a esse clima de acusar, de apontar, de ironizar, já perdeu o respeito. E o pior quando parte para agressão física, que acontece muito. Eu tenho dito que houve um avanço significativo nos crimes de feminicídio, que é a morte das mulheres, agressão nos lares. Então, por quê? Porque o casal perde a simplicidade. Aquele cuidado que tinha no início, de o homem chegar, abrir a porta do carro para a mulher descer, subir. Meu amor, querida, um beijo. Mas hoje em dia muitos não fazem mais isso. E acho que é vergonhoso, porque vê a esposa todos os dias, vê o esposo todos os dias, vê o cônjuge. Aí não, já criou um costume, pelo contrário, o amor tende a aumentar. Aí é importante, quando você se valoriza e não deixa isso atrapalhar a sua comunhão no casamento, irmão, não vai ter anos, os anos vão ser indiferentes para você. Porque o físico um dia vai... Aquilo que estava em pé um dia começa a cair. Aí, se há um respeito, se há um amor, o corpo físico vai mudando, mas o respeito continua. O respeito vai continuar. Ah, mas ele quando casou, ele tinha a pele esticadinha, era musculoso. Ah, ele era assim, era assado. Então, é importante você respeitar e amar a ponto de, quando houver um erro na família ou casamento, você abraçar. Não, você defende a esposa. Não, ela defende a esposa. Não, em alguma coisa nós erramos. Vamos ver o que podemos fazer para consertar isso. Né? Vamos ver o que nós podemos fazer para consertar.
calculou alguma coisa, uma construção, uma compra, um pagamento, e não deu certo, mas vamos ver o que podemos fazer. Vamos ver onde podemos tirar, onde podemos avançar, o que pode ser, vamos ver o que é prioridade, o que é urgência. Isso são planejamentos normais para um casamento, para que não haja depois dessa preocupação ou esse erro do que é o culpado. Porque senão, isso é automático, ó. Culpado é você. A gente pensa assim, mas isso aí é tudo conversa. Não, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente faz. Mas a gente deveria se preocupar com aquilo que a gente não faz. Aquilo que a gente deveria fazer e não faz, é isso que nós devemos nos preocupar. Então a gente fica muito preocupado com aquilo que a gente está fazendo agora no momento, não, porque não sei o quê. Não, se preocupa com aquilo que você deveria fazer e não faz. Deus deu uma ordem para eles, não toque. Não toque. Se eu não toque, eu não toque. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem meio termo. Não tem. Não tem meio termo. Não, mas o fulano falou que não tem problema. Não tem, se Deus falou, se tem um princípio, é aquele princípio e não tem conversa. A partir do momento que você começa a abrir meio termos, né? Aí você começa a dar espaço para que algo aconteça, não houve acordo e o problema se instale. Então, é importante você, graça e paz, irmã Rosângela, é importante você não deixar pequenas coisas irem se acumulando sem resolver. Não vá dormir sem resolver coisas que parecem pequenas. Mas ela pode ser pequena hoje. Mas amanhã ela vira uma muralha. Então resolva. Não coloque debaixo do tapete. Vamos varrer aqui, amontoar aqui. Daqui a pouco tem uma montoeira de problemas. Pequenas coisas que viram um muro. Porque eu sempre digo que são unidades de tijolos que formam uma parede. Então, não vá dormir sem resolver problemas. Por menor que ele pareça ser. Porque ele pode ser pequeno, mas quando o diabo se instala no meio daquela situação, ele vira um deserto, vira um pedregulho no meio da sala. Então, resolva os problemas. Porque quando chega esse nível, esse ponto dessas ironias e acusações, é porque você perdeu o respeito. Né? Não se tem mais respeito. E a Bíblia ela nos afirma que como pode andar, né, dois juntos se não houver acordo? Quer dizer, o acordo é conversar, é tratar. E no casamento, às vezes, devido à sua criação, sua formação, pode ser que um tenha mais cultura, né, mais conteúdos do que o outro. Até isso tem que ser tratado no casamento. Porque lá na frente, se começar a surgir os problemas, isso vai estar jogado na face um do outro. Então, quando tem mais conhecimento, mais conteúdos que vão somar, agregar conteúdos para o casamento, converse, trate. Se eu tenho explicação de algo que minha esposa não tenha, vamos sentar ali e explicar, filho, olha, eu fiz isso, eu conheço essa área assim, que tal fazermos assim? Que tal se dermos esse passo aqui? Essas tratativas evitam problemas. E se algo está sendo feito e houve uma interrupção qualquer, uma entropia qualquer, e naquele dia o clima ali no convívio familiar parou um ar assim de uma pequena desorganização, irmão, não é vergonhoso sentar e conversar, não. Não, porque senão eu vou mostrar para ela que sou fraco. Não, eu vou mostrar para ele que eu sou fraca. Não. Isso é sinal de humildade, irmão. Porque quando não se sabe, é melhor perguntar do que você tentar fazer alguma coisa e errar. Porque, vê bem, em um grupo, a vitória de uma pessoa num grupo, os demais parecem se sentir perdedores. Então não tem como você num grupo ou numa família se sentir vitorioso. Não. É melhor perder os dois juntos do que só um ganhar. Então é melhor tratar, conversa, irmão. Tratativas. Não vai ter motivo de acusação futura. Trata-se. Porque, entenda, os filhos estão observando. Os filhos eles estão aprendendo a falar ainda, mas eles estão observando. E você poderá criar filhos que serão exemplos para a sociedade,
Ou filhos que vão, que vão replicar, vão reproduzir o que está aprendendo em casa, isso é notório. Agora, as coisas que eles estão aprendendo são benéficas? Vocês estão sendo bons professores para os seus filhos? Nós estamos sendo bons professores para os nossos filhos? Ou a acusação para constante numa casa a ponto de um filho ou uma filha falar assim, quando eu casar, não quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe, não. Quando eu casar, eu não quero. Então é importante você ver quais os frutos do seu relacionamento, o que tem causado, qual o impacto que tem causado dentro da sua casa, no seio familiar, ali o convívio, ali o dia a dia, como tem sido? Porque os filhos estão ali, ó, com boca aberta, assim, ó, aprender. Às vezes tem pessoas que falam bem assim, perguntam assim, não, pastor Antônio, a senhora tem como, a senhora me ajudar, tal, eu sou assim, eu tenho esse temperamento assim. Mãe, você quer ajuda? Você quer ajuda mesmo? Não, você quer ajuda? Então, se você quer, se nós queremos ajuda, nós tem que estar disposto a ouvir a verdade. Se eu quero ajuda realmente, eu tenho que estar disposta a ouvir a verdade. Então não adianta eu querer uma ajuda, mas eu querer ficar escutando lero, massageando meu ego. Não, se eu quero ajuda para eu sair daquela situação, eu tenho que aceitar, eu tenho que ouvir, né, e praticar aquilo que está sendo nos passado. Então, quando a gente teve momentos no nosso início que nós passamos por crise de você que é o culpado, o pastor Márcio, ele procurou um amigo que era nosso pastor na época. Pastor Valdir, ele não era nem pastor ainda, ele era evangelista. E foi ele que nos ajudou. Então, o pastor falou assim, eu vou te ajudar. Nós vamos subir ao monte, eu vou estar orando com você e essa situação vai mudar. Mas se o pastor Márcio falasse assim, pastor, subir ao monte todo dia? Não vou não, vai você. Não vou não. Como que você quer ajuda se você não faz nenhum esforço para sair daquela situação? Se nós queremos ajuda, se nós queremos sair da situação que nós estamos vivendo, uma situação às vezes que está nos constrangendo, está nos causando dor, está causando atrito, está causando se esconder, está fazendo com que nós nos escondamos, né? Se essa situação está fazendo com que você se esconda, eu errei, eu vou ficar escondida. Foi o que Eva fez. Eva, ela errou, ela se escondeu. Além dela acusar, ela se escondeu. E muitas mulheres, elas se escondem, falando bem assim, mas o culpado é ele. Eu sou assim porque ele é assim. Não, então muda você para que ele também mude. Mas às vezes a gente quer que passe a mão na nossa cabeça. Não, mas ele é assim, né? Ele é beberrão. Ele é assim, então trata ele. Não, irmão, não. Se você quer ajuda, você tem que fazer aquilo que você deveria fazer e não faz. Se eu quero ajuda, eu tenho que fazer aquilo que eu deveria fazer e eu não faço. É porque é importante entender, não? De repente alguém que está nos ouvindo passa por situações idênticas, ou casos parecidos. Aí pode ser que esteja alguém assim. Então, se você for buscar a ajuda de alguém, esteja pronto para ouvir o conselho, que muitas das vezes vai confrontar com o teu... Vai confrontar, é confronto. Se a gente quer mudança, nós vamos ser confrontados. Com certeza. Não adianta que não tem mudança sem confronto. Esse confronto, com certeza, aquilo que você está deixando de fazer, que você se incomoda a ouvir, é exatamente o que precisa ser feito. Agora, se a pessoa se tiver só um nível de coleguismo, colega, ele vai massagear, vai apoiar teus erros e não, tá certo, e larga ele, deixa embora, mas não. Tem muitos homens por aí, tudo tem igual, mulheres tudo por igual. Aí. Então arruma outra. Agora, se for um amigo, se for um conselheiro mesmo, ele vai fazer o que foi feito comigo. A serpente falou isso para Eva. Você é boba, não, você pode tocar. Não é isso, não. Isso não é bem assim, não. Então, a serpente... E hoje, as serpentes, elas chegam diante de pessoas e falam bem assim,
Ah, larga ele, deixa de ser boba. Não ora por ele, não. Ele não tem mais jeito, não. Abandona tudo, joga tudo. Ah, fica com aquele, que aquele é mais novo. Aí fica com aquele. Ó, aquele vai te dar... A serpente continua falando, irmão. Às vezes da condução, né? Quando tem que pegar um ônibus ou um trem para ir a algum lugar, a gente ouve-se muito alguém chegar aquela conversa de condução. Ah, se fosse ela, eu trataria você melhor. Eu não faria com você isso aí, não. E aquela pessoa está tendo um problema no casamento e, de repente, aquela conversa é tudo o que ele não precisava ouvir naquele momento. Mas, muitas das vezes, a necessidade daquela comunhão em casa e aquelas agressões verbais e até, às vezes, físicas, faz com que a pessoa fique ali sensível. Aí o diabo usa alguém que vai falar, é mesmo, te trata assim? Ah, eu trataria você melhor. Aí a pessoa começa a pensar naquela outra pessoa como substituta, porque aquela pessoa que vem se apresentando como uma serpente tem todos os requisitos naquele momento, entre aspas, vão suprir a sua necessidade. Tem tudo aquilo que a outra não tem. Então, e às vezes, lá, dentro do lar, começou com pequenas coisas que não foram resolvidas. Então não guarde pequenas coisas. Porque o mesmo demônio que vai atacar você, para que você faça pequenas coisas para agredir o outro, para agredir a outra, vai ser o mesmo demônio que vai colocar alguém no caminho lá na frente. E é o mesmo que falou com Eva. Não é bem assim, não. Não é bem assim que ele falou, não. Aí o que acontece? Ela erra e leva Adão a pecar. E como a minha esposa disse aqui, é importante as mulheres entenderem que a mulher tem um poder de persuasão muito grande no casamento. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Se você for sábia, minha irmã, você vai ganhar o negão. Você vai ganhar esse cara. Você vai fazer o coração dele. Mas tem que deixar o seguinte, as acusações. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Vamos estar orando e pedindo a você, coloque as suas causas diante de Deus, irmão. Se o seu casamento chegou nesse clima, a esse nível, a esse ponto de você não ter mais paz estando próximo dele ou próximo dela, se as acusações são constantes nessa união... Às vezes a gente fala, eu entendo, eu sei que é muito difícil, eu sei que não é tão... Aí vai falar assim, é tão fácil, não é tão fácil assim, não é tão fácil assim, não é tão fácil. Não é fácil, é difícil sim. Só não é impossível. Porque, como a minha esposa falou aqui anos atrás, na década de 90, quase que nos separamos. Porque estava nesse nível de acusações, de indiferença, de ironias. E o que ocorre? Quando esse grande amigo, que hoje é o pastor Valdir, um amigo íntimo mesmo, eu procurei pedindo ajuda, ele me disse o seguinte, olha, vou estar orando, vamos orar junto, eu vou comprar essa briga com o irmão, vamos orar até mudar o quadro. Mas você precisa, a partir de hoje, procurar examinar isso que eu vou te mostrar aqui na palavra, e que você começa a confiar a ponto de você profetizar, acreditar, mudar suas palavras, mudar o seu modo de pensar e de agir, de falar. A gente fala que quer mudança, mas a gente continua nas agressões, porque você não vai ver a mudança no estalo. Eu não vi mudança na hora. E ele falava, olha, mesmo que você veja assim no natural, continue declarando que vai haver mudança. Continue chamando a existência. Pensa na sua esposa, no seu lar, ele é abençoado. Então eu chegava em casa, quando eu vinha do quartel para casa, o clima estava tenso. Só que agora eu queria ver essa mudança acontecer. Então eu comecei a evitar aqueles momentos críticos de acusar, de discutir. E é difícil, irmão. Mas você buscando o Senhor, o Senhor acaba te capacitando. Era difícil para mim, mas eu sentia a graça do Senhor. Me lembrava do que o meu amigo falava, do que o pastor amigo falava. E ali eu começava a dizer, está mudando, está mudando. E eu chegava em casa, no natural, eu percebia o mesmo olhar, as mesmas atitudes, mas aí eu começava a dizer, está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. Hoje está melhor do que ontem. Eu comecei a chamar a existência. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé,
é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. No natural, você vai ver que o clima é a mesma coisa, mas você tem que chamar a existência aquilo que a sua fé está te mostrando, a mudança. Tem que chamar a existência. Tem que, não quer um casamento abençoado? Começa a ver esse casamento abençoado. Você não quer um casamento com diálogo com a sua esposa e com o seu esposo? Começa a memorizar isso, a mentalizar isso e chamar pela fé isso. Não é o que a gente vê, não, gente. Não, natural. Para acontecer, para o sobrenatural acontecer, chegar no natural, a gente tem que começar a ignorar. Você tem que... Não é o que tu tá vendo, não. Aquilo que você crê. Que você crê, não o que você vê. Porque, um exemplo. Davi, ele viu um homem grande. Mas ele não chamou de gigante nenhuma vez sequer. Já o Saul e os soldados, e Jonatas, eles ficaram 40 dias e 40 noites vendo aquele gigante gritar. Mas quando Davi se apresenta, ele diz assim: quem é esse incircunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Então era o mesmo homem grande, de quase 3 metros de estatura, que Saul estava observando há 40 dias. Mas quando Davi chega naquele local, ele toma uma postura diferente. Ele não olha para o problema como um grande problema. Ele olha, quem é esse incircunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Aí ele já tira até a concentração do inimigo. Porque ele tenta acertar ele com uma lança e não consegue acertar. Aí ele é mais ousado ainda. O que você deve fazer também, homem ou mulher que está me ouvindo? Ele chega e diz o seguinte: ainda hoje eu arrancarei a sua cabeça e darei aos chacais do campo. Ele profetizou que ia acontecer. E aconteceu o que ele profetizou. Então você tem que chamar a existência coisas pela fé que você não está vendo no mundo natural, mas está crendo com a sua fé. Amém. Amém? Então você, ele chegou drogado, bêbado, está em confusão, começa a declarar: eu estou vendo esse homem mudado, estou vendo essa esposa mudada, estou vendo meu filho mudado, minha filha mudada. Eu louvo o Senhor, meu Deus, que eu vejo a mudança. E chega para aquela pessoa e troca o seu modo de falar. Não vai mais agredir, não vai mais acusar. Você fala: você é um abençoado, você tem muito valor na minha vida. E ela vai chegar, se é ela que está buscando pelo bem do casal, ela deve chegar ali e buscar no Senhor esse reforço, ou ajuda com um conselheiro, uma conselheira qualquer, e também fazer a mesma coisa. Você é o amor que Deus me deu para a minha vida. Olha, você faz uma falta, o meu coração sente falta quando eu estou na rua, estou na condução, sinto saudade. De repente, dentro de você quer até explodir. Mas, meu irmão, não é fácil. Você tem que usar a sua fé e chamar a existência o que você quer e não o que o inimigo está te mostrando. Você tem que declarar que está havendo mudança. Então, eu passei a fazer assim. O clima não estava legal, mas eu falava: te amo muito, filho, você é a mulher que Deus me deu. Você vai me dar muitos filhos. Eu comecei a falar dessa forma. E certa feita, eu fiz ali um bilhete de amor para ela. Um bilhetezinho dizendo: te amo muito, você é a mulher da minha vida. Deixei em cima, ali para que ela visse. E não vi mais aquele bilhete. E aí eu, de repente, me animei a fazer cartas de amor para ela. E eu não via mais aquelas cartas. Mas teve um dia que eu abri a gaveta e vi o bilhete e vi as cartas ali. Aí o Espírito Santo me despertou para isso. Então tá dando certo. Aí o Espírito Santo intensificou dentro de mim esse desejo. Aí eu comecei a enfeitar as cartas, irmão. Pegava as cartas, tirava foto nossa e colava na folha, tirava foto, a foto dela, a minha foto na carta. Carta é ali, como se fosse padronizada, uma carta ali personalizada. Tem cartas até hoje guardadas, que ela guardou. Porque ali eu mexi, ali Deus me usou a mexer com os sentimentos dela. Então ali Deus mostrou que não estava sendo em vão o que eu estava fazendo. Deus mostrou que não era em vão as orações estavam sendo feitas e as palavras de fé que eu estava chamando à existência. Porque ali eu quebrei aquele clima tenso, maligno que estava na minha casa. Então, quando você começa a usar o que o Espírito Santo começa a te dar, e o que você tem orado junto ao altar de Deus, você tem que trazer isso agora para a tua existência. Aí você começa ali a mudar o clima no seu lar. Aí não tem mais acusação. Aí, até que um dia eu cheguei em casa e falei alguma coisa,
E houve resposta. O olhar foi um olhar agora de riso, porque o que eu havia dito naquelas cartas estava mexendo com ela por dentro. E quando eu falei, foi uma resposta. A partir dali, o Espírito Santo me revelou, eu tive entendimento, um discernimento no momento, que eu tinha que dar continuidade. Então eu fui dando continuidade, graças a Deus, eu tenho 40 anos. Agora, quando a dificuldade vem, nós damos as mãos e passamos por cima. E quando o clima começa a querer ficar atento, você já sabe onde você errou no passado. Deus começa a te mostrar as coisas que podem dar errado no seu relacionamento, na sua união. Então você tem que evitar chegar a um nível daquelas coisas que você sabe que dá ruim. Aí você tem que fazer o quê? Tentar se esforçar ao máximo para usar aquelas coisas que são positivas no seu casamento. Se porventura você errar e houver uma falha, se corrija, irmão. Peça perdão, peça desculpa. Tente mostrar que você está arrependido por aquilo que foi feito. Aí você consegue ir mais longe no casamento. Então, se está no clima de acusação no seu casamento, é o momento de você agora abrir o coração para o Espírito Santo e declarar ao Senhor que você tem errado, que você quer ver mudança. E peça ao Espírito Santo para colocar alguém na sua vida, no seu caminho, que possa ser um ajudador, um mentor, uma mentora, mas uma pessoa de confiança, que vai ajudar você nessa caminhada. Não vai contar a sua vida para qualquer pessoa. Vai sim abrir o seu coração para alguém que o Senhor colocar na sua vida e você vê que é realmente aquela pessoa dá frutos de alguém que vai somar com você. Aí você vai pedir ajuda em oração e vai ser bênção. Amém. Assim como foi na minha vida. Ok? Então, não tem mais o quê? É você o culpado. Não, nós erramos. Vamos ver aonde nós erramos. E vamos ver o que pode ser feito nesse momento. Amém. Amém? Vamos estar orando. Coloque sua vida agora diante do Senhor. Coloque os problemas que porventura esteja você passando, de repente aqui no Brasil, fora do Brasil, talvez aí na África, né? Num dos estados do Brasil. Coloque diante do Senhor. Não importa onde você esteja agora. Porque o inimigo é o mesmo, irmão. O inimigo que atua no Brasil é o mesmo que atua em qualquer parte do mundo. Então você tem que resolver as suas coisas. Ele só muda de geografia. Ele só muda de geografia, isso aí. Ele é o mesmo. E outra coisa, coisas que você não resolveu ontem, porque não tinha talvez não foi te aberto os olhos a esse ponto, a esse nível, como você hoje está tendo seus olhos abertos, fala com Deus agora. Pede para te dar direção agora. Aí o inimigo vai perder força nesse ponto que até então era ponto fraco na sua vida. Eu sempre digo o seguinte, o diabo bate nos pontos fracos. Ele se esconde onde tem sombra para ele se esconder na vida de alguém. Mas quando entenda que tudo que vem para a luz perde força. Ok? Então traga hoje para a luz, que é Jesus. As coisas que você tem dado motivo para o inimigo se esconder em sombra na sua vida, traga essa sombra para a luz. Amém? Não vá dormir hoje sem confessar ao Espírito Santo as raivas, o ciúme, a acusação, os problemas, aquilo que você se omitiu, deixou de fazer. Porque às vezes é um crime também de omissão no casamento. São omissos. Deixam fazer, que se der errado, quem fez foi ele e foi ela. Isso é uma missão. Ou então aquele que invade o espaço do outro, não respeita o espaço, que ele tem espaço, ela tem espaço. Quando se tem comum acordo e se conversa, papel, né? Tem papéis. Cada um tem o seu papel no casamento. O que pode haver ali são sugestões e combinações. Agora não pode ocupar o espaço dele. Não, a mulher diz, eu sou o homem da casa. Ele não sabe fazer. Mesmo quando ele é omisso. Ou mesmo quando ele é omisso, mas ele é o homem da casa. Ou então o homem chegar, não, eu vou cuidar dos filhos porque minha esposa não sabe cuidar direito. Aí tá o papel da mulher. Não pode inverter os papéis. O que pode haver é um reforço naquele papel dele e no papel dela. Por isso que é bom conversar, tá ok? Então se hoje você passa por essa situação, vamos orar agora. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ok? Vamos estar orando e Deus vai te abençoar. Vamos estar falando com Deus agora em oração. Amém. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Obrigado, Pai, te damos graça nessa noite, por essa oportunidade para estar com esses irmãos reunidos nessa live, Deus, falando de experiência, de coisas que poderão melhorar o nosso relacionamento em família, Senhor. E nesse momento, quantas pessoas talvez estejam ouvindo essa live, Deus,
E uma palavra dessa que foi dita aqui, ou talvez alguma coisa que ele lembrou agora, que ela lembrou agora, é o suficiente para mudar esse clima tenso que está vindo nesse lar, nessa família, Senhor. Então toma nas suas mãos. Então a palavra diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. De repente, por falhas, esse casamento chegou no clima tenso que está hoje. Mas essa pessoa deu ouvidos e veio assistir essa live, Deus. Está fazendo o possível dela e pede a sua ajuda para o impossível acontecer. Amém. Então nessa noite, Deus, envia agora, Pai, a tua graça neste lar. Esse casamento que está quase ali, chegando à beira do divórcio, talvez seja até já os papéis correndo, mas eu já ouvi tanto testemunho, Deus, de casamento que estava já para ser assinado o divórcio, e a pessoa ali se arrependeu, e no encontro ali a pessoa resolveu pedir perdão e acertaram caminhar. E já também ouvi testemunho de casamento, Senhor, que já tinha até acontecido o divórcio, eles voltaram e casaram novamente. Então nesse momento, toma esse casamento nas suas mãos. Talvez esse homem esteja agindo com incompreensão, ou talvez ela esteja sendo o motivo da incompreensão do lar. Mas sabemos que isso é de procedência maligna, Deus, porque o diabo vem e traz sugestões erradas, a ponto de um agredir o outro, e inconscientemente criar esse costume, e a pessoa perde o limite, não sabe até onde mais parar, até onde ir. Mas nesse momento, socorre esse homem, essa mulher. Entra nesse lar com graça, Senhor, muda o quadro desse casamento. Senhor, que haja entendimento, que o meu um dia esteve assim, como eu falo nos meus testemunhos, ó Deus. Mas o Senhor deu sabedoria ali ao meu conselheiro, que foi o pastor Valdir, e me deu ali a resistência, a resiliência, Senhor, de poder passar por aquela situação e ver o resultado, porque a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. E aí eu insisti buscando o Senhor até que, certo dia, o Senhor fez com que eu visse que estava tendo resultado. Então, que essa pessoa possa entender dessa forma, Deus. Derrama graça sobre este homem, sobre essa casa, sobre essa mulher. Toma nas suas mãos esse filho que está incompreendido, porque tem visto problemas nesse lar. E até pensa em sair de casa, muitos até já saíram. Talvez alguém esteja me ouvindo na rua agora, porque não aguenta ver a confusão dentro do lar, na vida dos seus pais, e foi morar na rua, foi se drogar na rua. Toma nas suas mãos, Pai, reúne, reintegra novamente esse convívio dessa família. Entra com cura, Senhor. Talvez esse relacionamento causou nervosismo e houve ali já até doenças psicossomáticas como gastrite, nervosismo, pressão alta, pressão baixa. Senhor, entra com graça e com cura nesta noite, nesse casamento, a ponto de até as doenças no corpo físico serem curadas, ó Deus. Toma nas suas mãos. Vamos chegar essa palavra de oração, que chegue, ó Deus, também nesse lar, a graça, o favor e o renovo do Senhor. E que esse coração, Pai, que essa mente receba a graça dos céus, que a sua fé seja fortificada. E que o milagre aconteça, Pai. Para a sua honra e para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Eu sou, como, às vezes, meu Pai, eu converso falo com a diaconisa Rosângela. Nós temos que ser muito agradecidos a Deus, agradecer muito. Então, eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade, eu sou grata ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu. Eu sou grata, Senhor Deus, pela minha família, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Pai, eu entrego agora, Senhor Deus, cada família em suas mãos. Muito obrigada, muito obrigada. A tua palavra nos diz que aquele que é muito dado, muito é agradecido. Aleluia. Então, nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que a gente nem tem visto, mas nós sabemos que é o Senhor que está fazendo. Amém. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão, minha irmã, os amigos que nos deram aí esse minuto de atenção. Que você possa repassar essa live para outras pessoas que passam por problemas no casamento. Porque muitos pensam que não tem mais jeito. E quando vê que aconteceu na vida de um casal, aí ele pode pensar, então na minha também pode acontecer a mesma coisa. Então repasse, compartilhe com pessoas que você sabe que está com problema. E você que participou dessa oração com um caso talvez semelhante, creia, Deus tem poder para trazer resposta na sua vida. E você vai poder também chegar lá na frente e dizer, graças a Deus, o Senhor ouviu a minha oração, ouviu a minha súplica e meu casamento foi transformado. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer um convite para eles. Dia setembro.
30 de setembro. Só a diaconisa Rosângela que não pode, porque a diaconisa Rosângela está nos Estados Unidos. Mas a diaconisa Rosângela sempre nos ajudou, sempre nos ajudou, sempre nos apoiou nos jantares, nos cafés que a gente faz, né? Para os casais. Só que hoje ela tá distante, mas ela vai voltar. Então, eu quero fazer esse convite para vocês. Qual vai ser o dia mesmo, pastor? 30 de setembro, às 19h30. No espaço Casa Branca. Aqui mesmo na Zona Oeste de Guaratiba, no Magaço. Então vai ser lá e vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para nossas famílias. Eu quero deixar esse convite para você, né? Para estar conosco nesse encontro de casais, nesse jantar de casais. Isso, jantar de casais com palestra. Vai ter uma E tem lugar para você levar sua criança. Tem casais que às vezes deixa de vir por causa do frio. Porque não tem onde deixar as crianças, ou com quem deixar. Nós estamos organizando tudo para que no espaço que tem lá, que tem salas para a gente deixar as tias, professoras, né, tomando conta das crianças, né, cuidando, brincando com as crianças até o horário de você terminar a nossa palestra de casais. Então você é nosso convidado. Não fica de fora não, que vai ser bom. Vai ser bom. Alguém já me disse, não, porque eu acho que não vou fazer, por isso dei algumas desculpas. Eu digo o seguinte para essas pessoas: casamento tem que ser valorizado, irmão, porque casamento, você não pode, às vezes você dá uma atenção a tantos outros compromissos e deixa o casamento em segundo plano. Mas entenda bem, a sociedade, a igreja e outros lugares são compostos por famílias. Se a família estiver bem, a pessoa onde chegar vai fazer a diferença. Mas também se a família estiver ruim, além de estar ruim a família, vai também poluir outros ambientes. Porque a igreja, por exemplo, é composta de famílias. Então a família curada é instrumento de Deus para curar outras famílias. Então, dê valor à sua família. Tente reconquistar aquilo que já perdeu no passar dos anos. Então, um encontro de casais, ali tem, além da palestra, tem o jantar, tem o convívio, tem comunhão com outros casais, tem ali diversão, algumas brincadeiras que são feitas. Então, é um momento, dinâmicas que são feitas, é um momento do casamento a receber uma nova roupagem. Entendeu? E vai ser tratado assuntos ali que vão abençoar o seu casamento. Tá ok? Então, se esforce. R$ 152,00 você pode pagar em 4 parcelas de R$ 38,00. Tá? Então vai ser dia 30 de setembro. Nós vamos preparar uns presentes para vocês. Vai ter um jantar maravilhoso. Vamos fazer um jantar. Vai ter um cardápio muito bom. Porque vocês merecem. Sabe por causa de que vocês merecem? São príncipes e princesas de Deus. Nós não vamos estar servindo qualquer pessoa, não. Nós vamos estar servindo príncipes e princesas. Isso será o nosso 8º jantar, 8º encontro de casais. Tá ok? Ano passado foi uma benção e esse ano, se Deus quiser, vai ser melhor ainda, porque o sítio é lindo. O pastor que está nos cedendo espaço, é um sítio lindo. Estamos orando, pedindo um lugar, e na semana passada Deus nos levou a esse lugar, lindo, lindo. Você vai gostar muito. Vamos começar a divulgar o vídeo desse local. Você vai ver como é que é lindo, só vendo o vídeo. Imagine você no local, tá? Tem tudo ali, piscina, tem tudo, irmão. Quadra, tudo. Local para você, tem tudo. Você vai ver no momento, tá ok? Beijinho no seu coração. Deus te abençoe, muito obrigado. Dormir, a gente também, né? Vamos descansar um pouquinho, que amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, assim permitindo Deus. E quinta-feira que vem, às 22 horas, estaremos novamente aqui, se Deus assim permitindo o Senhor, para mais uma live de casais. Eu pedi semana passada que dessem assuntos, temas, e não recebi nenhum contato de alguém dando tema. As pessoas, a gente tem medo. Tem medo. Mas não pode. Escreve pra gente, ou no privado. No privado, entendeu? Ou no message. E bota um tema aí. Mesmo que seja escabroso, meu irmão. A gente vai estudar. Hoje tem escabroso, hein? Poxa! Meu irmão. Porque nós temos que somar. A nossa ideia é somar. Ver a família somando. Tem, às vezes, coisa que você não tem coragem, ou não conversou, ou não conversa no seu casamento, mas precisa conversar. Amém? Então nós estamos aí para te ajudar. Tá bom? Deus te abençoe. Deus conserve você animado, que esse casamento dá certo. Amém. E que essa noite seja uma noite diferenciada. Amém. Ame o seu cônjuge. Respeite o seu cônjuge. E você vai estar semeando numa terra árida e fértil. Lá na frente você vai colher semente disso aí, as flores, os frutos disso aí. Deus te abençoe e te guarde.
Boa noite de descanso. Chama Adonai. Despedimos nós com a graciosa paz do Senhor. Amo você. Amém. A pastora Antônia está botando uma mensagenzinha para você na tela aí. Ó. Deus te abençoe. Robertinho, irmão Rosângela, irmão Marcelo, Fernandes, vários irmãos aí ligados aí nessa nossa live. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite de descanso e até a próxima live em nome de Jesus. Amém.